Graças a Deus, glória a Deus. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês nesta noite. Sei que muitos irmãos não estão aqui porque estão viajando, inclusive a minha esposa pegou uma carona com seu irmão e foi para Palmas tirar uns dias de refrigério. Mas nós estamos aqui, amém? Que bom que você está aqui, tá bom? Queridos, nós hoje, como foi anunciado nas redes sociais, hoje nós vamos começar uma nova série. O nome da série é Hábitos Espirituais. Poderia ser também Disciplinas Espirituais. Mas quando eu mencionei esse nome da série de Disciplinas Espirituais, alguém me despertou para um fato. Quando ela ouviu falar disciplinas espirituais, ela pensou, vixe, vem chicote aí. Então eu entendi que precisava de mudar, porque não é esse o objetivo, não é esse o propósito. Porque quando falamos de disciplina, sempre pensamos em correção e pensamos em coisas dessa natureza. Não é exatamente isso. O propósito é edificar as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém? Então eu mudei o nome da série para Hábitos Espirituais. Ok? E o tema desta noite, o maior desejo de Deus. O maior desejo de Deus. Inclusive, eu começo fazendo uma pergunta. Qual o maior desejo de Deus? Se você fosse responder e dizer agora, o maior desejo de Deus é, o que você diria? Qual é o maior desejo de Deus para mim, para você, o maior desejo de Deus para todos nós, o maior desejo de Deus para a igreja, para o ser humano? Qual será? Ou o que seria esse maior desejo? Então, para você pensar, qual é o maior desejo de Deus? E nós vamos, durante esta ministração, entender isso. Primeiro, precisamos entender que Deus nos fez a partir dele. Deus te fez a partir dele. Deus me fez a partir dele. Quando Deus quis alguma coisa, Deus falou e Deus obteve as coisas falando. Na verdade, Deus disse, haja luz, e houve luz, e a luz apareceu. Muitas coisas vieram a existir porque Deus simplesmente disse para que elas existissem. Mas eu quero separar nesta noite a questão de Deus ter criado e Deus ter formado. Nós podemos entender isso melhor, ou entender melhor esta palavra, esta mensagem desta noite, se entendermos a diferença em Deus, em criar, e a diferença dele em formar. Quando Deus criou a partir do nada. A partir do nada Deus criou. Deus trouxe à existência tudo que ele quis que viesse à existência. Mas quando Deus formou algo, Deus formou a partir de alguma coisa que já existia. Isso é interessante nós prestarmos atenção nisso. Um exemplo. Este púlpito de madeira, alguém o desenhou e alguém o fez. Quem desenhou, o criou, mas quem executou a obra, o formou. Porque criou do nada uma imagem, criou do nada um desenho, mas formou a partir do desenho uma realidade. Então Deus, do nada, ele criou muitas coisas, nós sabemos disso. Mas de algumas coisas Deus formou.
Então é importante nós entendermos a diferença de criar e a diferença de formar, isso em relação a Deus e nós. Em Gênesis capítulo 1, versículo 11, Gênesis 1, 11, você tem a Bíblia, abra, mas também está sendo projetado, não é? Você pode acompanhar aí. Então disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Assim foi. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, de plantas, de sementes e de árvores frutíferas. E isso aconteceu. Ora, observe que Deus disse: haja árvores. Isso significa que ele estava dizendo as árvores, ele não estava criando árvores, estava dizendo para que as árvores passassem a existir. Então ele estava aqui formando árvores, diferente. Ele não estava criando, ele criou a terra, mas da terra ele formou a árvore, ou as árvores e as vegetações. Dessa forma Deus disse para que a terra se cobrisse de toda vegetação. Então Deus fala diretamente à terra. Então na essência a terra produziu a árvore e a terra produz a vegetação e a terra produz os frutos. E Deus queria que as plantas viessem a existir. Então deixe-me repetir isso aqui. Quando Deus quis fazer algo, Ele ordenou algo de onde Ele queria que saísse ou que viesse esse algo, para ser sustentado por esse algo, para que voltasse também para esse algo. Então veja bem, Deus disse à terra, para que da terra saíssem plantas, para que as plantas fossem sustentadas pela terra, e que as plantas voltassem para a terra novamente. Vamos chegar lá daqui a pouco, onde precisamos chegar. Em Gênesis 1, 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ora, então disse Deus: façamos o homem, é isso aqui que nós queremos pegar deste versículo. Então disse Deus: façamos o homem. Esta parte que nos interessa neste momento da mensagem. E aqui vemos desta forma, que nós viemos de Deus, e somos sustentados por Deus, e vamos voltar para Deus. Façamos o homem, disse Deus. Então significa, ou indica que nós saímos de quem? De Deus. Que o ser humano saiu de Deus, e o ser humano deve voltar para Deus. Porque de Deus nós saímos. Amém, meus irmãos? Mas Deus nos formou da terra, podemos dizer, mas Deus não fez o homem da terra? Não, Deus fez do barro o corpo do homem, do ser humano. Mas o espírito e a alma não vieram do barro. O espírito e a alma vieram do próprio Deus. Foram tirados de Deus. Deus fez o homem, o ser humano, do barro. Mas de Deus sai a espécie humana, de Deus sai o que é a vida do ser humano, que é a personalidade do ser humano. Não é do barro. Amém, meus irmãos? Estão entendendo bem? Porque o Espírito vem de Deus, e ele é sustentado por Deus, e ele deve voltar para Deus. Nisso entendemos o quê?
que o nosso corpo, que foi formado da terra, ele precisa daquilo que sai da terra para viver, não é? O que você precisa da terra? Você precisa de arroz, feijão, macarrão, carne, pudim, sorvete, amém? O que mais? Refrigerante não precisa não. O que mais? Não é? Tudo isso nós precisamos no nosso corpo humano, no nosso físico precisamos, porque o nosso corpo também precisa da terra e ele voltará para a terra, amém? Agora o nosso espírito e a nossa alma precisam de Deus, e voltará para Deus também. Então entender isso é fundamental para nós, porque nós viemos de Deus. O que aconteceria, queridos, se uma árvore dissesse à terra: olha, eu vou sair de você e vou viver sozinho, longe de você, terra. O que aconteceria com essa árvore? Morreria, a árvore morreria. Foi exatamente isso que Adão fez. Foi exatamente isso que Adão fez. Adão foi criado, claro, do barro, mas o espírito dele veio de Deus, mas um dia Adão e Eva decidiram viver sem Deus, fora de Deus. E a Bíblia diz então que Adão morreu, que o ser humano morreu. Pastor, mas Adão não morreu fisicamente. Claro, ele não morreu fisicamente, porque fisicamente ele veio da terra. Ele não se separou da terra, mas ele morreu espiritualmente, porque ele se separou de Deus. Amém? Ele se separou de Deus, aí ele morreu espiritualmente. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, está escrito: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É outra versão, mas deixe-me ver a minha versão aqui que está no texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pode continuar, viu, JC? Projetando aí, sem nenhum problema, tá bom? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ora, se estavam mortos, como que agora podiam ouvir? Se estavam mortos, como agora podiam receber a palavra e até a salvação? É porque estavam mortos, separados de Deus. Mas a partir do momento que ouve e recebe a palavra de Deus, recebe também a vida de Deus. Por isso Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é? O que é uma vida abundante, queridos? Uma vida de qualidade, não é? Não é uma vida de desperdício. Abundância não significa desperdício, não é verdade? Mas significa algo bom em um alto nível. E isso que Jesus disse, que deveríamos ter uma vida em abundância, satisfatória na presença dele, porque ele veio para nos dar esta vida em abundância. Em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5 também, o texto diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Todos nós, diz a Bíblia, estávamos desgarrados, mortos dos nossos delitos e pecados, mas quando encontramos a Cristo, ou Cristo nos encontra,
Não importa a ordem aí, o importante é entender o espírito que a Bíblia está dizendo. Quando somos encontrados pelo Senhor, encontramos o Senhor, a Bíblia diz que a vida de Deus agora passa a habitar em nós. Nós deixamos de ser separados de Deus e passamos a viver juntamente com Ele. Então Jesus veio para nos dar vida. E não há vida fora de Jesus. Não há vida fora de Jesus. A vida está nele. Ele é a própria vida. E só há vida se estivermos nele. Então, querido, nós entendemos aqui que nós viemos dele. E agora nós vamos entender também qual é o maior desejo de Deus. Qual é o maior desejo de Deus? Qual é mesmo o desejo de Deus? Deus nos fez a partir dele. Nós saímos de Deus. Mas Deus também nos fez como ele. Talvez é difícil para nós aceitarmos quando olhamos para as pessoas, todas com seus defeitos, com suas limitações, e nós às vezes temos dificuldade de compreender como esta pessoa foi feita, foi criada como Deus. Mas nós precisamos entender o princípio espiritual, que Deus nos criou sim, conforme a sua imagem e semelhança. Mas o pecado é que veio e contaminou o ser humano. E a raça humana, em todos os lugares da terra, continua num processo. Uns melhor, outros menos. Uns vão crescendo, outros não. Uns desenvolvem, outros não. Uns são transformados mais que outros. Mas o processo é que aqueles que encontram Cristo Jesus sempre estarão em um processo. E nós estamos em um processo, porque Deus nos fez como Ele, e Deus quer que nos tornemos como Ele. Por isso, em Efésios, o apóstolo Paulo disse que nós vamos crescer, desenvolver a nossa vida. Ele está falando principalmente do nosso espírito, mas também fala do nosso caráter, fala da nossa alma, das coisas das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que vamos crescer e desenvolver, que o nosso alvo é esse, até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Agora, a salvação na nossa vida, como lemos no versículo anterior, foi uma obra da graça de Deus para nós. Exatamente nós, seres humanos, não merecemos, mas a graça de Deus nos salva, e essa mesma graça vai operando em nós e nos transformando de glória em glória, diz a palavra de Deus. Então veja bem, Deus me fez, Deus te fez como Ele. Isso, queridos, é muito relevante. Quando, ao criar o homem, Deus fez uma réplica de si mesmo. Cada um de nós devíamos ser 100% uma réplica de Deus. Se não somos, porque estamos deformados pela influência do pecado original. Nem sempre é o pecado que nós praticamos hoje, mas o próprio pecado original com o qual nós já nascemos com ele, diz a Bíblia, que o ser humano já nasce com o pecado original. E nessa réplica ele nos fez a sua imagem. Então Adão foi criado à imagem de Deus. Adão pensava como Deus, Adão vivia como Deus, Adão falava como Deus. Mas a partir do momento que Adão pecou, Adão passou a ter uma grande necessidade. Foi a necessidade de encontrar Deus. Mas voltando no aspecto da criação, que Deus criou Adão, e vocês conhecem a história, sabem que Deus fez todas as coisas, que Deus depois criou Adão. Vocês sabem que Adão estava ali sozinho, embora tivesse dado nome a todos os bichos,
Mas a Bíblia diz que Adão agora recebeu alguém na sua vida. Ele recebeu uma esposa, não é? A história bíblica diz, os fatos bíblicos dizem que Deus fez Adão adormecer, tirou dele então uma costela, da costela criou Eva, né? Da costela formou Eva, certo? E Eva foi feita então aí a partir de Adão. Mas o Espírito de Deus também veio nela. E em Gênesis 2:20, vamos ler esse versículo. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. O homem deu nome a todos os animais, dominou os animais, mas não encontrou alguém que lhe correspondesse. Essa é uma situação muito interessante. Se ele não encontrou, é porque certamente ele procurou. Certamente ele andou procurando, mas não encontrou alguém que lhe correspondesse. Aqui, nesse momento, Adão ainda não havia pecado. Nesse momento, ainda não existia Eva. Porque ambos pecaram juntos. Ambos pecaram juntos. E eu creio de todo o meu coração que o pecado deles não foi relação sexual, como às vezes se dizem por aí. Não foi. O pecado foi desobediência, simplesmente. Não é? Que nós entendemos pela Bíblia. Mas Adão ainda tinha intimidade com Deus. Adão não havia pecado. E ele estava à procura de alguém que o correspondesse, que fosse parecido com ele, que tivesse a imagem e semelhança de Deus. Era isso que ele precisava, porque ele olhava para os animais, não encontrava em nenhum deles a imagem e semelhança de Deus. Não há nos animais a imagem e semelhança de Deus, mas há no ser humano. Infelizmente, corrompida pelo pecado original. Agora, por que a Bíblia nos diz isso? Que Adão não encontrou uma auxiliadora que lhe correspondesse. É porque ele tinha uma necessidade e ele tinha um desejo. Adão tinha um desejo. Preste muita atenção aqui. Qual era o desejo de Adão? Desejo de ter alguém que ele pudesse se relacionar no mesmo nível, com a mesma nível de personalidade, de entendimento das coisas. Alguém que tivesse um espírito igual que ele tinha. Então ele tinha uma necessidade de se relacionar. Por isso ele procurava, mas não encontrou de maneira alguma no ser humano. Aliás, nos animais. Ele precisava de alguém que fosse também um ser humano. E aqui nós entendemos coisas muito importantes. Que nesse desejo de relacionar, esse desejo nasceu de onde? Esse desejo nasceu de Deus. Foi o próprio Deus que colocou nele. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, tinha necessidade de se relacionar, desejo de se relacionar, logo, Deus também tem o desejo de se relacionar. Amém, meus irmãos? Em português, a palavra usada para descrever a criação do homem e da mulher é a mesma criada para descrever tanto do homem como para a mulher. Mas é importante nós entendermos a título de informação que no hebraico a palavra usada de um para com o outro é diferente. A palavra usada para formar o homem é amassou o barro. Amassou o barro. Para formar a mulher, a palavra é moldar, é esculpir.
Você entendeu isso? De certa forma, aquela brincadeira é verdade, não é? Que o homem é o quê? O rascunho, né? Isso vocês não esquecem, né? Que o homem é o rascunho. Na verdade, pelo menos ele não foi esculpido, né? A mulher foi esculpida, foi moldada. O homem foi criado, foi formado do barro. Mas dele saiu a mulher. Né? Dele saiu a mulher. E Deus colocou em ambos o seu espírito. Então agora, me responda uma coisa. Se o maior desejo do homem, do ser humano, era ter uma companhia, era ter alguém perto de si, próximo de si, se relacionar com alguém, qual é o maior desejo de Deus? Comecei essa palavra perguntando qual é o maior desejo de Deus. Você deve ter pensado um monte de coisa, mas talvez não se lembrou desse que é mais importante. O maior desejo de Deus é se relacionar com o ser humano. Esse é o maior desejo de Deus, queridos. Não há desejo maior em Deus do que ter conosco um relacionamento, que é ter conosco uma intimidade, é conversar conosco todos os dias, estar conosco todos os momentos, curtir a vida conosco. Amém? Esse é o desejo, a vontade de Deus. E nós precisamos compreender isso, não é? Então Deus, para satisfazer o desejo do homem, o que Deus deu para o homem? Um celular? Uma televisão? Não. Um carro? Não. Deus deu uma mulher, uma companheira, uma esposa. Amém? Deu uma esposa. Minha esposa viajou tem 3 dias, irmãos. Vocês não imaginam como é que está ruim lá em casa. Alguém disse aleluia? Misericórdia, você tem que falar. Jogar videogame. Só me faltava essa. É ruim, meus irmãos, é ruim. Não é? Porque a gente sempre faz tudo muito junto. São 30 e tantos anos, né? Estamos caminhando para 36 anos, fazendo tudo juntos. Ela ficou 4 meses fora. E você não morre? Rapaz, você é homem para valer, viu? Tira o chapéu. Não é fácil, né? Mas às vezes é necessário, até para a gente aprender essas coisas. Mas com isso eu tenho mais tempo para Deus também, sabia? Então com isso a gente entende que o apóstolo Paulo falava sobre casamento. Casar é maravilhoso, é um projeto de Deus, é muito bom. Embora tenha suas encrencas, né? Mas quem casa vai cuidar da sua vida, da sua esposa, do seu esposo, do seu cônjuge. E o tempo diminui, irmãos. Então até mais tempo para Deus eu estou tendo. Para Deus e para mim também. Não é? Porque quem casa, o homem que casa, diz a Bíblia, deve procurar em agradar a sua esposa, não é agradar a si mesmo. Tem algum solteiro aí que ainda quer casar? Quer casar, Brodinho? Levantou a mão lá, nem pediu. Você já entendeu que tem que agradar a esposa? Eita! Treino não é fácil não, gente, é difícil. Por isso que eu gosto de falar essas coisas difíceis do casamento, para a pessoa entrar sabendo que está entrando, né? Não se iludir, tá bom? Então veja bem, assim também é o nosso relacionamento com Deus. Deus quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Continuando esta mensagem, mas eu quero só enfatizar qual é o maior desejo de Deus? Você. O maior desejo de Deus é você. O que Deus mais quer? Você. Deus quer que você trabalhe para Ele? Quer. Deus quer que você o adore? Quer. Deus quer que você frutifique para Ele? Quer.
Deus quer que você cuide da sua família, claro. Deus quer que você faça tantas coisas, mas o que Deus mais quer, o maior desejo de Deus é ter você com Ele. Ter você para Ele. Ter intimidade com Ele, que você tenha intimidade, relacionamento mais íntimo possível com Ele. Esse é o grande desejo de Deus. Por isso Deus criou pessoas semelhantes a Ele. Deus não criou objetos, Deus não criou um robô, porque um robô até poderia dizer a Deus que ama. Como um robô falaria para Deus? Como seria a voz de um robô? Alguém me ajude aí? Como seria? Como falaria um robô? Deus, eu te amo. Ninguém quer imitar um robô? Não é? Então o robô é aquela coisa horrorosa, né? Esquisita. Lá na máquina tudo bem, mas um ser humano não dá, não é? Como robô. Por quê? Porque o robô não tem vontade própria, não tem decisão própria, não é verdade? Mas Deus criou o quê? O ser humano, a sua imagem e semelhança, para que pudesse tomar a decisão. Então você quer amar a Deus, você decide amar. Você não quer amar a Deus, você também decide não amar. E Deus não vai te obrigar. Você quer ir para o céu, Deus ficará feliz. E você vai para o céu. Mas se você quer ir para o inferno, Deus não vai te impedir de ir para o inferno. A decisão é sua. Então Deus não domina o ser humano como um robô. Deus não conduz o ser humano como um robô. Por isso Ele coloca o Espírito Seu dentro do ser humano. E o ser humano decide o que fazer da sua vida. Se ama a Deus ou se não ama a Deus. Se adora a Deus ou se não adora a Deus. Amém, queridos? Amém ou quá? Que amém? Amém. Ajuda eu aí, ué. Né? E terceiro e último, Deus me fez para amá-lo. Deus te fez para amá-lo. Amém, meus queridos? Êxodo 6, 7. A Bíblia diz que a igreja, os salvos, formam a noiva de Cristo. Se você tocar em Deus, Deus toca também em você de volta. A adoração é uma expressão de amor a Deus. Aquele que você ama, que te criou, mas você ama. Você sabe qual ou quais são as frases, ou qual a frase? Digo quais são, porque elas são muito parecidas, mas o sentido é o mesmo. Qual o maior sentido que mais tem na Bíblia? Eu vou ler alguns versículos aqui, vou citar e vou falar algumas partes deles apenas. São muitos versículos, dezenas de versículos que expressam isso aqui, não é? Essas frases que mais a Bíblia repete. Em Êxodo 6, 7, Deus disse: eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. A vontade de Deus é ser nosso Deus. Mas Deus não é Deus de quem não quer que Ele seja Deus. Precisa de uma atitude, de uma decisão, daqueles que querem Deus como seu Deus. Ele só será Deus destes. Amém? Ele só será Deus daqueles que querem. Se alguém não quer ser Deus, Deus continua sendo Deus. E será Deus daqueles que querem tê-lo como Deus. Em Levítico 26, 12, ele disse: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Que coisa linda, queridos. Que frase maravilhosa do Senhor para nós. Em Jeremias 7, 23, dei-lhes entretanto esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Amém? Então quem tem Deus como seu Deus, também deve obedecê-lo. Olha, temos vários outros versículos, eu vou saltar alguns aqui, mas Oséias também está escrito: você é meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Deus diz assim: você é meu povo, e você deve dizer: Deus, o Senhor é o meu Deus. Amém?
o Senhor é o meu Deus. Em Zacarias 8:8, eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles. Serão meu povo e eu serei o Deus deles. Ele é Deus do povo que é seu. O povo que não é seu, ele não é Deus desse povo. Isso é claro na Bíblia. E eu vou ficar com esses versículos e vou para Apocalipse 21, do 1 ao 3, e vou ler esses versículos aqui, não é? Está aí, né? Apocalipse 21, do 1 ao 3. Os irmãos podem ler comigo, me ajudar aqui? A gente lê bem bonito, bem forte, para a gente ler uma só versão. Vamos lá então? 1, 2 e... Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Até aqui nós falamos de um relacionamento de Deus no céu e nós na terra. Mas tudo isso é um prenúncio daquilo que nós vamos viver. A Bíblia diz que nós somos a noiva do Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala que haverá esse casamento. E esse casamento vai acontecer exatamente quando a profecia de Apocalipse se cumprir. Jesus voltará. Jesus voltará. A igreja subirá com ele, será arrebatada. Haverá as bodas do Cordeiro, o casamento de Deus com a igreja, do Senhor Jesus com a igreja. E aí, ao invés de nós ficarmos nesse relacionamento que hoje nós temos, um relacionamento espiritual, por mais íntimo que ele seja, está muito distante daquele que nós teremos na glória, que é exatamente um casamento, não é? Então o casamento aqui na terra prefigura o casamento da igreja com Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? A minha esposa está lá em Palmas, eu estou aqui. Nós nos comunicamos diariamente, nós nos amamos diariamente, nós sentimos desejo de estar junto um com o outro. Esta saudade, ela é suprida um pouquinho, à distância também, mas quando ela chegar, tudo será diferente, não é? Porque aí os meus olhos vão vê-la como ela é, e ela vai se deliciar ao me ver. Não é isso? Amém? Pode aplaudir Jesus, não é? Que é isso, sabe? Mas para ilustrar que hoje nós temos uma relação com o Senhor, que por mais íntima que seja, há também uma certa distância, vamos ser reais, não é? Falta alguma coisa, não é? Mas quando Jesus voltar e nós subirmos para a glória com Ele, vamos estar juntinho dEle para sempre, e aí não haverá mais saudade. Amém? Não haverá mais saudade. De vez em quando a gente ouve um servo, uma serva de Deus, que tem intimidade com Deus, fala: estou com saudade de Jesus. E é isso, é porque quer mais, não é? É porque quer mais, porque ama, porque quer, deseja estar com Ele, mas Ele também deseja estar com você. Amém? Ele deseja estar com você. Aleluia! Glória a Deus!